Olá, meus aluninhos, tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aulinha, certo? O assunto hoje é distância entre ponto e reta, correto? Bom, então, a ideia é que nós tenhamos um ponto P qualquer, tá certo? E uma reta R qualquer. Como calcular a distância do ponto P até a reta R? Bom, sabemos que para calcular a distância, nós não podemos pensar em qualquer caso. Nós temos que ter a distância formada pela projeção ortogonal do ponto sobre a reta R. Tá? Ou seja, essa distância aqui não vale. Ó. Dá para ver perfeitamente que essa distância aqui é maior do que a distância da sua projeção ortogonal. Tá? Essa aqui não dá, essa não dá, essa aqui não dá, essa não dá. Então a distância é a menor possível, que é a da projeção ortogonal, que forma 90 graus com a reta. Tá, pessoal? Então, isso que nós temos que cuidar. Fechou? Agora, vamos ver aqui. A fórmula para se calcular a distância entre o ponto e uma reta é a seguinte: módulo de ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Quem é o a, b e o c? São os coeficientes da reta na forma geral, tá? Equação geral da reta. O a, o b e o c. Ax mais by mais c igual a zero, equação da reta. O a e o b e o c. Iremos usar aqui na raiz somente o a e o b, tá? Quem é o x e o y aqui? O x e o y é as coordenadas do ponto xy. Perfeito? Ah, professor, mas que formulinha chata é essa? Realmente, pessoal. É uma formulinha um pouquinho chatinha, tá? Então, para ajudar vocês aí a lembrar desta fórmula, o professor aqui bolou com a sua criatividade uma frasezinha, certo? E essa frasezinha é que a distância entre o ponto e uma reta vai ser: achei a Beyoncé em sua casa andando de bicicleta. Ah, mas olha só que legal, né? Muito 10. Bom, gente, então olha só. Com essa frasezinha, achei a Beyoncé em sua casa andando de bicicleta, você vai lembrar a fórmula do distância entre ponto e reta. Só que, né, vocês têm que lembrar que em cima é em módulo e que aqui dentro da casinha da Beyoncé, né, que ela está andando de bicicleta, o a é ao quadrado e o b também é ao quadrado. Fechou? Maravilha. Bom, gente, então vamos lá entender como é que funciona isso aqui, certo? Vamos fazer um exemplo aqui, da página 53 do livro de vocês, exemplo 21. Tá? Vamos obter analiticamente a distância entre o ponto P, 2 e 3 e a reta R, x mais 2y menos 2, ok? Vamos fazer aqui um gráfico para ter uma ideia de como é que está se comportando isso aí. Prontinho, está aí o gráfico para a gente ter uma ideia, tá? Então vamos entender esse gráfico aqui. Nós temos a reta R, que é a reta em verde, certo? Podemos ver aqui, ó, isolando o y aqui para encontrar a equação reduzida, nós teríamos 2y igual a menos x mais 2. Passando o 2 dividindo, nós teríamos menos x sobre 2 mais 2 sobre 2. Portanto, a equação reduzida da reta R seria menos x sobre 2 mais 1. Tá? Para que eu fiz isso? Só para a gente saber aonde a reta está cruzando nos eixos coordenados. Então, a gente tem que a reta intercepta o eixo das ordenadas no 1, que é o eixo y. Está aqui, ó, perfeitamente. Tá? E que a equação dessa reta, se nós chamarmos o y de zero, nós vamos passar o menos 1 para o outro lado, menos 1, e vamos passar o 2 multiplicando, menos 1 vai dar menos 2. Ou seja, menos com menos dá mais, vai ficar x igual a 2, que é a raiz onde a reta intercepta o eixo do x. Tá certo? Então nós temos aí a reta R, que é essa aqui verdinha, tá? E nós queremos calcular a distância do ponto P, que é 2 e 3, que está aqui, até a reta R, formando então um ângulo de 90 graus. Lembra que a menor distância possível entre um ponto e uma reta é aquela que a sua projeção ortogonal, tá, forma com a reta um ângulo de 90 graus aqui.
tá bom? É isso que quer dizer projeção ortogonal, certo? Forma um ângulo de 90 graus. Muito bem. Então vamos diretamente à aplicação da fórmula, que não tem o que fazer, tá? A distância entre o ponto P e a reta R é o módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tá? Ou seja, aquela formulinha da Beyoncé que eu expliquei para vocês. Fechou? Então vamos colocar aqui. Distância entre o ponto P e a reta R vai ser o módulo do A. Quem é o A? O A é o coeficiente do x, nesse caso é 1, vezes o x do ponto P, que é 2. Mais o B. O B é o coeficiente do y, que é 2, vezes o y, que é o y do ponto, que vale 3, mais o C, que é o C da reta lá, menos 2. Tá? Então, podemos colocar direto aqui menos 2. Tá certo? Isso aqui tudo dividido pela raiz quadrada do A, que é o coeficiente do x, que é 1, ao quadrado, mais o B, que é o coeficiente do y, ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Certo? Logo, a distância entre ponto P e reta R vai ser 1 vezes 2, 2. Então, fica o módulo de 2, mais 2 vezes 3, 6, menos 2. Sobre a raiz quadrada de 1 quadrado é 1, 2 quadrado é 4, 1 mais 4 é 5. Tá bom? Ok, então, gente, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser 2 mais 6, 8, menos 2, 6. Só que o módulo de 6 é 6, então fica 6 sobre a raiz de 5. Tá? Para tudo, nós não podemos ter raiz radical no denominador, então nós devemos racionalizar os denominadores, ou seja, multiplicar por raiz de 5 em cima, por raiz de 5 embaixo. Tá bom? E o resultado disso aqui vai nos dar exatamente distância entre ponto e reta, 6 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E a raiz de 25 é 5 unidades de comprimento. Então, gente, essa é a distância entre o ponto P e a reta R. Fechou? Foi muito fácil, né? Super tranquilo.